Olá pessoal, tudo bem? Sou Wilson Rodrigues aqui do Jeff Sorocaba. Estamos mais uma vez juntos no programa Evangelho no Jeff, programa de todas as quartas-feiras, às 9 horas da noite, programas inéditos, né? Entrando no ar nesse horário. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando. Estamos encerrando, né, mais um mês, mês de setembro aqui, desde maio de 2024 que estamos fazendo o nosso programa. Vamos iniciar aqui fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, que estejam conosco em mais este programa, em mais esta leitura do Evangelho, que os nossos amigos nos auxiliem, nos protejam e nos enviem as boas instruções, que eles nos intuam sobre a melhor maneira de colocarmos em prática tudo aquilo que a gente aprender na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então nós estamos no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos ler aqui os itens 14 a 17, finalizando então a parte aqui de ressurreição e reencarnação. Quando o homem morre uma vez e seu corpo, separado do espírito, é consumido, em que se torna? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele viver novamente? Nesta guerra em que me encontro, todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Esse é um trecho do Evangelho de Jó, do texto sagrado de Jó, capítulo 14, versículos de 10 a 14. E aqui nós temos esse mesmo trecho em algumas traduções diferentes, tá? Então essa primeira tradução aqui vem do mestre Saci. O próximo aqui é o mesmo item, né? Da tradução do protestante Osterwald. Quando o homem morre, ele perde toda a sua força e expira. E então onde está ele? Se o homem morre, ele reviverá? Esperarei eu todos os dias de meu combate, até que chegue a minha transformação. E o mesmo item na tradução da igreja grega. Quando o homem morre, vive sempre. Terminando os dias de minha existência terrena, esperarei, pois a ela voltarei novamente. Bom, o princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Jó tenha querido falar da regeneração por meio da água do batismo, que ele certamente não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele viver novamente? A ideia de morrer uma vez e reviver implica a de morrer e reviver várias vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita, se possível. Terminando os dias de minha existência terrena, esperarei, pois a ela voltarei novamente. Ou seja, eu voltarei à minha existência terrena. Esta é tão clara como se alguém dissesse: eu saio de minha casa, mas a ela voltarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que chegue a minha mutação. Jó quer evidentemente falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele aguarda sua mutação, ou seja, ele se resigna. Na versão grega, eu esperarei, parece antes se aplicar à nova existência. Quando minha existência terrena terminar, eu esperarei, pois para cá voltarei. Jó parece colocar-se depois da morte no intervalo que separa uma existência de outra, e dizer então que ali esperará o seu retorno. Não é, portanto, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação fosse uma das crenças fundamentais dos judeus, e que fosse confirmado por Jesus e os profetas, de uma maneira formal. De onde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras do Cristo. Suas palavras terão um dia autoridade quanto a esse aspecto e quanto a muitos outros, quando forem meditadas sem ideias pré-concebidas. Mas a essa autoridade de natureza religiosa vem juntar-se no plano filosófico a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando dos efeitos se quer remontar às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade. Em uma palavra, como a lei da natureza. Ela se revela pelos seus resultados de uma maneira, por assim dizer, material, como um motor oculto se revela pelo movimento que produz. Somente ela pode dizer ao homem de onde vem, para onde vai, por que está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho ficam sem sentido.
É por isso que elas deram motivo a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que deve restituir-lhes o verdadeiro sentido. Vocês perceberam aqui que é um trecho bem longo, né, sobre ressurreição e reencarnação. Até sugiro, né, para vocês assistirem novamente os outros programas, né, até para entender direitinho, né, toda a linha de raciocínio, né, para quem já assistiu os outros programas. Para quem não assistiu, né, sugiro que assista. E para quem assistiu, assista de novo, né, que fica mais claro o conceito. Então, não tem como a gente não olhar não ter este olhar da reencarnação. Porque, como diz o texto aqui, né, ela remonta às causas. É uma necessidade realmente de todos nós. É uma necessidade humana para que a lei de Deus se cumpra. Porque Deus seria injusto se desse apenas uma oportunidade para cada um de nós. Imagine se Deus desse apenas uma oportunidade para os nossos animaizinhos, eles vivessem apenas uma vida como animal. Ou se vivessem apenas como animais e não tivessem, né, uma destinação, não tivessem um futuro. E a lei da reencarnação nos dá uma perspectiva, nos dá perspectivas futuras, nos dá a perspectiva da evolução. Porque tudo aquilo que estamos fazendo hoje, aqui agora, vai reverberar nas nossas próximas existências. Tudo aquilo que estamos hoje plantando, tudo aquilo que estamos plantando hoje, semeando hoje, colheremos no futuro. Então, apenas com esse olhar da reencarnação é que a gente consegue entender essa complexidade, né, das leis de Deus. Porque Deus criou suas leis de forma clara, de forma justa. Porque Deus é um Pai de infinita bondade e justiça. As leis dos homens são falhas. Nós vivemos num mundo, a gente já falou sobre isso aqui, né? Mundos de provas e expiações. Nós vivemos num mundo em que o egoísmo ainda prevalece. Nós vivemos num mundo onde apenas o eu prevalece. E as pessoas se esquecem, né, estão se esquecendo, né, da caridade, do amor ao próximo, conceitos básicos que Jesus nos trouxe, que o Espiritismo tão bem explicou, e que a gente está precisando reviver tudo isso. A gente está precisando ler, reler e entender melhor esses conceitos para aplicá-los no nosso dia a dia. Enquanto não aplicarmos esses ensinamentos de Jesus, a Terra não vai se transformar num mundo de regeneração. Nós continuaremos habitando um mundo de provas e expiações e continuaremos a ter tantas e tantas existências quantas forem necessárias para que a gente aprenda e para que a gente cresça. Então, que a gente aproveite esses ensinamentos que o Espiritismo nos traz, que a gente aplique-os da melhor forma possível no nosso dia a dia, sempre tendo esse conceito de que Deus é infinitamente justo e bom. E se não tivermos o olhar da reencarnação, eu particularmente acredito que será muito mais difícil entender e compreender a lei de Deus. E antes de encerrarmos o programa de hoje, convido a todos para participar junto conosco das vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas.
Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos mais uma vez que nos acompanharam e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal.